Eu já tô no tereré. Café da manhã faz hora já. Aqui tá amanhecendo um dia aqui onde eu moro. Ponta Porã. 5 horas da manhã agora. Hum. Tá nos Estados Unidos? Não, Ponta Porã. Agora, professor. Bueno, vamos a comenzar. Acho que vamos ter que dividir essa aula de novo, pero vamos ahí. Hoy empezamos, la semana pasada terminamos con aparato reproductor femenino. Vimos las glándulas, los órganos internos y externos que separamos nuevamente por útero, trompas, ovarios. Hablamos de vagina, hablamos de vulva y que vulva se volvía a dividir en labio mayor, labio menor, en las glándulas de Bartolino principalmente, que controla el pH ácido de la vagina. Hablamos de las relaciones anatómicas y de algunas estructuras más importantes que encontramos dentro de los órganos. Entonces terminamos la parte del reproductor femenino. Iniciamos ahora lo que es el sector masculino. El sistema genital masculino o aparato reproductor masculino, al igual que la mujer, también vamos a dividir en órganos sexuales internos y externos. Dice que el aparato reproductor del hombre está exclusivamente encargado de la parte reproductiva, o sea que el aparato genital masculino exclusivamente se encarga de la reproducción. Nosotros vimos el de la mujer que hacía la reproducción. Hola. A senhora já passou o slide de aparato reprodutor masculino pra gente? Puta que pariu, essa Manuela não tem jeito, né, mano? Nem nas Acho aulas que online. não. Creo que no, Manu. Vou mandar daqui a pouco, quando terminar essa aula, tá? Ok. Entonces nosotros decimos que el aparato reproductor masculino está encargada exclusivamente de lo que es la reprodução. Qual a diferença com o aparato reprodutor feminino? O feminino faz a reprodução, faz a procriação, faz a expulsão, ele vai gerar uma vida, mas além disso, ele vai ter câmbios de hormônios, regulação da menstruação, produção dessa menstruação. Então, tem múltiplas funções enquanto ao aparato reprodutor masculino, tá? Ahí dice, está formada por órganos genitales internos y externos. Ops, esqueci, não coloquei a classificação. Não. Les voy a citar e vayan Professora, escribiendo. a senhora está compartilhando o slide? Vocês não estão vendo aí? Não, não tá. Ah, agora apareceu aqui para mim. Obrigada. Ups. Você que está compartilhando agora. De quem que é essa tela? É da Dineia? É minha, quer que eu compartilhe, professora? Mas não está aparecendo para vocês o meu? Não, o seu não. Foi por isso que eu perguntei do slide pra senhora. Ah, tá. Não, Pera aí, professora, vou o seu slide não compartilhar. apareceu, não. Tá, pera aí, vou compartilhar. Esqueci, pessoinhas. Se quiser, eu compartilho, professora. Eu acho que eu troquei de slide, Edneia, não é esse que você está passando. Eu acrescentei mais coisas. Ah, tá. Porque esse eu peguei com o pessoal do semestre passado. Uhum. Eu acrescentei mais coisas aí.
Ué, não sei por que não estou conseguindo compartilhar. Gente, vou entrar, vou sair de novo porque eu não estou conseguindo compartilhar. O quê? Peraí, já volto. Já volto, já volto. Edneia, Oi? Edneia, tira um pouquinho a sua tela, porque eu acho que por isso não dá para compartilhar. Eu já tirei. Para mim tá aparecendo ainda a sua tela aí. Peraí que eu vou sair e vou conectar de novo. Já tá aparecendo mesmo. Tá bom. Vamos meter cuchara normal. É assim, meter dentro. Meter o quê? Vamos pegar uma cuchara normal. Você deve estar sucio, Nico. Pronto, tá. Agora consegui. Tá aparecendo já? Agora apareceu. É porque só a senhora pode compartilhar a tela, doutora. Ah, tá. Bueno, vamos continuar então. Deixa eu fechar aqui a porta que o Nico deixou aberta. Aqui. Ai, cacete. Voltei. Mesmo assim, vocês vão ter que escrever essa seleção de órgãos sexuais internos e externos, porque eu não coloquei aqui no slide, esqueci. Ali. Sistema genital masculino formado por órgãos genitales internos e externos. Então, vamos fazer um grupo de interno e outro de externo no caderno de vocês, tá bom? Les voy a citar. Vamos escrever. Vou escrever aqui para vocês também, para ninguém perder uma parte. E vamos a selecionar. Órganos sexuales internos, ahí, están compuestas por vesícula seminal, conducto... Oi? Vesícula, o quê que eu não entendi? Vesícula seminal, seminal. Uhum. Conducto eyaculador, próstata, uretra, e a glândula bulboretral.
Glândula. bulbo uretral. Mandei ali. Tá. E os externos vão ser testículo. Ops. Pene. Epílogo. E o que é mais? Ah, conduta diferente. Bom, mandei ali na mensagem os internos, são a vesícula seminal, conduto ejaculador, próstata, uretra, glândula bulbo-uretral. E nos externos, testículo, pene, epidídimo e conduto deferente. Vocês vão ver aqui por que está uretra aqui no meio dos órgãos sexuais. Porque a uretra, além de ser o condutor de urina por um exterior, né, para a parte externa do corpo, né, ela também vai transportar espermatozoides. Então, por isso também ela tem uma função na reprodução ou no aparato sexual. Aí, deixa eu tirar já aqui. Vou deixar ali, tá? Para vocês verem. Tá, vamos para a seleção, então. Como eu já estava falando, né? Ela faz... Os órgãos sexuais masculinos, elas vão fazer a parte reprodutiva exclusivamente, né? E vai estar formada por esses órgãos internos e externos. O que a gente pode falar além disso, né? Que toda a parte interna dos órgãos sexuais, elas vão estar ligadas à parte externa também, elas vão trabalhar junto. Além de produzir espermatozoides e liberar também hormônios, a glândula não, o aparato reprodutor masculino, ela vai trabalhar como um sistema de condutos, tá? E esse sistema de condutos que a gente chama, ela vai estar incluindo o epidídimo, os condutos deferentes e o conduto ejaculador. Esses três que a gente viu aí que eu escrevi ali, tá? Esses três vão trabalhar como um sistema, né? Em trio, os três vão trabalhar como um sistema de condutos que vão produzir os espermatozoides e liberar até o exterior, né? Aí também, falando um pouquinho já assim do sêmen, ela vai estar composta por espermatozoides que vão ser produzidas dentro do testículo, né? E pelas diversas secreções das glândulas sexuais acessórias. Amor, já está atendendo. Gracias. Vai na porta. Salí un rato, yo estoy grabando mismo, ¿sí? Corta ali. Bueno, vamos voltar aqui, hablar um pouquinho de cada um, né? Como eu les dije, em aparato sexual feminino, a gente falou só uma introdução de anatomia de cada um, tá? Precisa decorar a parte de histologia, pelo menos nessa matéria. Dani. É a sua pergunta, Dani. Diferente da mulher, é o único canal para urina y espermatozoides. Sí, la uretra del hombre es exclusivamente para transportar orina y para transportar espermatozoides, ¿sí? Já a uretra da mulher é somente para urina, ela não vai transportar os óvulos.
Desculpa aí, professora, mas quem tá com o microfone ativado aí, pode desativar, botar no mudo, por favor, senão atrapalha a aula aqui, gente. É a Roberta que tá com o microfone aberto, não tá na frente da tela. Ô, pessoal, me desculpa. Obrigada, Roberta. Paulo tá de TPM. Para, Paulo, de se estressar. Graças, Roberta. Que estou estressado o quê, gente? Pelo amor de Deus, de paz e amor. Professora? Hello, Paul. Professora. Hi, Carlito. Fala, Manu. Fala, Dani. Manu, aqui, no caso, a senhora falou que o sistema de condutos é o epidídimo e eu esqueci os outros. Conducto deferente e conducto ejaculador. Obrigada. Dani? Era a mesma pergunta, porque eu não tinha escutado. E aí sumiu o seu slide, mas já voltou para mim. Obrigada. Ah, tá. Bueno, vamos a continuar acá. Dice, el testículo es el órgano que va a producir espermatozoides y elaborar hormonas. ¿Qué hormonas va a elaborar el testículo? Pergunto a vocês. Qual hormônio do homem que vai ser elaborado pelo testículo? Testosterona. Testosterona, ¿sí? Entonces la testosterona es la hormona que va a ser producida o elaborada dentro de los testículos. Después tenemos a las vías espermáticas. Via espermática significa o lugar aonde o espermatozoide ela vai recorrer, tá? O recorrido que ela vai fazer. Então, as vias espermáticas são os condutos deferentes, né? A vesícula seminal, o conduto ejaculador e a uretra. Essas vão ser as vias onde o espermatozoide vai recorrer. Ver un poco. Dice, el pene es el principal Professora. órgano. Hola, Dani. Repete para mim, por favor, vias espermaticular? Espermáticas. Espermática. Sim. Aí Tá é aqui o no slide, Aninha. É porque eu não tô conseguindo ver. O slide não tá aparecendo para você? Apareceu já, Aninha? Ana. Agora apareceu. Obrigada. Bueno. Gente, eu vou responder uma mensagem aqui rápido. Ok. Sí, para ir a Zanja solamente por el Paraguay. El Brasil está todo cerrado. Solo por el Paraguay. El timbón de lugares. Bueno, ya. Continuando. Dice entonces, la via espermática, explicando de novo para vocês, é o lugar onde o espermatozoides ela vai se produzir e ela vai fazer essa passagem por esses lugares até chegar na vagina da mulher, tá? Então, as vias espermáticas vão ser aqui, por exemplo, a produção, né, ela vai ocorrer aqui no epidídimo, né? Nessa, tipo, gordurinha que eu estou sinalizando aqui no slide. Ela vai ser produzida ali, ela vai ser mandada pelo conduto deferente, que é essa mangueirinha que está aqui, tá? Conduto deferente. E esses condutos deferentes, depois ela vai para a vesícula seminal, né? Que está aqui, essa outra gordurinha. Da vesícula seminal, ela vai para o conduto ejaculador, e desse conduto ejaculador, ela vai passar para a uretra, que estão vendo aqui, dentro do pênis, e a uretra vai mandar até a parte externa, que vai ser a vagina, nesse caso, né? Bueno,
El pene es el principal órgano copulador. ¿Por qué se llama copulador? Porque es en forma de cópula, ¿sí? Ela tem essa pele aqui em cima que vai proteger ela, por isso se chama órgão copulador. E aí, como na mulher também, a gente vai ter as glândulas anexas. Na mulher, a gente viu que essas glândulas vão produzir uma pequena secreção viscosa, que é para proteger a flora vaginal, né? Já no homem, o que elas vão fazer, essas glândulas? Que nem a próstata, né? Que a gente tá aqui, que tá mostrando aqui embaixo da bexiga, né? Então, ali vai estar a próstata, as glândulas de Cooper também, que são glândulas que vão fazer o envio, né, desses espermatozoides e que vão ser produtora de sêmen. Então, as glândulas no homem, as glândulas anexas no homem não são necessariamente para proteger o canal urinário como na mulher, senão elas vão fazer a produção, a maduração e o envio desses espermatozoides. El sistema es par hasta la uretra, que junto con el pene constituye la vía común del sistema urogenital. Sí, eso ya habíamos hablado anteriormente. Ahí se puede ver en una imagen una vista anterolateral y una vista lateral, ¿sí? Ahí tenemos en amarelo más claro, es la vejiga. La vejiga tiene dos entradas para el uréter e uma para uretra. Lembram que a gente falou que era o trígono vesical, tanto no homem como na mulher. Então, no homem também ela vai ter duas entradas que vem de cima, que sai do rim, que é para o uréter, e uma que sai da bexiga mesmo, que é para a uretra. Então, isso é chamado trígono vesical. Y esta es la relación anatómica más importante de nuestro órgano sexual, tanto interno como externo, es la vejiga. Acá se puede ver esta manguerilla que estoy mostrando aquí. Esto es el conducto deferente que está conectada al epidídimo, essa cobrinha aqui que está em cima do testículo, né? Testículo, aqui propriamente dicha. Então, conduto deferente, esse conduto deferente vai vir aqui e parar na vesícula seminal. Essa é a vesícula seminal. E essa vesícula é a que, com força, ela vai mandar os espermatozoides para o conduto ejaculador, que é esse que eu estou mostrando aqui. E desse conduto ejaculador, ela vai, quando o homem já está gozando, ele vai mandar o espermatozoide aqui no conduto ejaculador. E ele, o próprio homem, né, se ele quiser mandar para fora, ele já vai mandar aqui para a uretra e onde vai ocorrer a ejaculação, tá? Até esse lugar do conduto ejaculador, o homem consegue segurar, mas por muito, muito pouco tempo. Não chega a 1 minuto, tá? Então, quando ele tá aqui, a sensação de querer gozar já tá lá no top. Então, é só ele tentar abrir psicologicamente esse conduto que ele vai se abrir, o espermatozoide vai passar aqui. Por isso que acontece as gravidez não desejada. O homem fala, mas eu nem gozei dentro dela. Só que quando o esperma já estava aqui no conduto ejaculador, o homem já sabe que já está a ponto de gozar. Então, quando ele tira a quantidade desse conduto ejaculador que ele conseguiu segurar é mínima. Porque, querendo ou não, pelo menos de 1 milhão de espermatozoides, ele passa aqui e ele consegue chegar na vagina antes mesmo do homem gozar. Então, por isso que não é bom usar como método anticoncepcional desse jeito, né? Tipo, vou segurar e quando quiser gozar, eu tiro e gozo fora. Não funciona 100% em todos, né? Então, quando já tem sensação de querer gozar, quer dizer que o espermatozoide está aqui no conduto ejaculador esperando somente uns segundos para poder sair para a uretra e essa uretra mandar com força até a vagina. Vai depender do quê? Vai depender do grau de vascularização do pênis. A gente vai ver que ele tem 2 corpos, o esponjoso e o cavernoso. Então, esses corpos, como a gente vê aqui na imagem, tá cheio de sangue, né? Vascularização completa é esse tipo de vascularização que vai dar lugar
A ereção também, né? Se não tiver uma boa vascularização, não vai ter uma boa ereção. E se não tiver uma boa ereção, a uretra não vai poder ficar reta para poder mandar esse conteúdo para a vagina. Então, geralmente, explicando assim bem grande, é isso o sistema reprodutor masculino. Mas vamos por parte, tá? Falando sobre testículos, a gente vê que tem formato de ovo, né? É um órgão ovoide. Ele é aplanado, ela não é bem redonda como estamos vendo na imagem aqui, tá? Ela é um pouco aplanada, transversalmente. A cor dela é tipo quase azul, meio cinza, essa é a cor normal dela. Ela é lisa por dentro, né? Logicamente o testículo tá envolto pelo saco escrotal, né? Então por dentro a gente enxerga assim o testículo de cor azulzinha, meio clara, meio cinza. Então essa cor e essa consistência que ela tem, ela é bastante lisa. Só que ela não é redonda como mostra na imagem, ela é meio aplanada, tá? Ela vai ter duas caras, duas bordas, duas extremidades. Ela tem dois tipos de secreções, né? Por isso a gente fala que ela é uma glândula mixta. Ela vai fazer quase a mesma função que o ovário na mulher. Só que, lembrando que quando a gente fala de aparato reprodutor feminino, logicamente que vai ter outras funções. Só que, assim como o clítoris da mulher, ela vai simular o pênis do homem, então o testículo no homem, ela vai simular também algumas funções que tem o ovário na mulher. Então, se a gente não conseguir viver sem o ovário, o homem não vai conseguir viver sem o testículo. Isso é falando literalmente só, tá? Aí diz que é uma glândula mista porque ela tem dois tipos de secreções. Uma que é interna, que é a produção de hormônios, de testosterona, e outra secreção que é externa, que é a excreção do espermatozoides. Isso que é o testículo. Ela tem duas caras. Essa cara que a gente está enxergando aqui é a cara medial. A outra cara que está posterior é a cara lateral. Se ela tem uma cara medial e atrás uma cara lateral, quer dizer que ela vai ter essa borda aqui, que é a borda anterior, e a outra borda aqui atrás, que é a borda posterior. Então, nessa borda posterior que a gente vai encontrar essa pequena glândula aqui, que é o epidídimo, que como se fosse que ela vai sugar o conteúdo do testículo e mandar para o conduto ejaculador. Veja bem, o ovário na mulher, ela vai produzir os ovocitos primários, né? Aí vai vir em cima as fímbrias das trompas uterinas, que a gente falou que é um pulpo, como se fosse que esse pulpo vai sugar o conteúdo do ovário e vai transportar pelas trompas uterinas. Então, o testículo vai ser a mesma coisa, né? O testículo, ela vai produzir hormônios e espermatozoides, e esse epidídimo que tá aqui, essa gordurinha, ela vai sugar o conteúdo do testículo e vai mandar de novo para o conduto deferente, para depois ser mandada para a vesícula seminal. Então, por isso que também, a gente vai ver depois relações anatômicas, vai ver que tem muito a ver esse negócio de produção e excreção de espermatozoides, tem muito a ver com a próstata também, pela relação anatômica que faz aqui nesse desenho aqui. Esse rosa mais clarinho é a próstata, né? E no meio da próstata sai a uretra. Por isso que a gente tem algumas particularidades com paciente prostático, mas vamos ver depois. Testículo, então, aqui, como a gente enxerga nessa imagem, vou explicar essa imagem para vocês entenderem bem. Aqui em cima a gente vê a bexiga, sim? Bexiga. Aqui tem a uretra, e essa uretra vai se conectar já aqui dentro do pênis, tá? A uretra que passa por dentro do pênis. Aqui nós temos em, sei lá, amarelinho claro, meio marrom, a próstata, que tá aqui. E isso, essa gordurinha que a gente vê aqui, que eu tô sinalizando, é a vesícula seminal, tá?
Aqui a gente vê em amarelinha, marrom também, por fora, o saco escrotal, né? O escroto. E por dentro a gente vê o testículo e aqui grudadinha nela o epidídimo, tá? Então isso que tá aqui atrás é o reto, a parte final do nosso cólon. Então tudo isso tem a ver com quando a gente vai começar a falar sobre a parte de produção e excreção de espermatozoide e saída de urina no paciente prostático. Diz que, já falei isso, né? O testículo tem duas caras, uma medial lateral, borda anterior e posterior, e uma extremidade superior, que está aqui em cima, e a outra extremidade, que é a inferior. Diz que ela tem uma alta e altíssima sensibilidade, que é muito viva e característica. O que acontece, por exemplo, né? Quando faz muito frio, a temperatura normal do testículo, temperatura interna, é de 37,6 graus, mais ou menos, aproximadamente. Então, ela tem que se manter quentinha, né? Morna, por dizer. Então, para ela poder produzir bastante espermatozoide numa quantidade normal e poder dar origem à parte reprodutiva, que é a função do aparato reprodutor masculino, ela tem que manter essa temperatura morninha aqui para poder produzir o espermatozoide. Só que quem que vai fazer essa proteção do testículo aqui? É esse saco escrotal que está aqui por fora. Então, esse saco escrotal, por exemplo, quando faz muito frio, né? Esse saco escrotal, ela vai se encolher, ela vai encolher o testículo, trazendo o testículo mais para cima, tipo, num sentido de proteger o testículo do meio externo que está frio. Do mesmo jeito, quando faz muito calor, né? O testículo, o saco escrotal vai fazer a mesma coisa, só que quando não deve estar muito quente também, senão o espermatozoide vai morrer. Então, quando faz muito calor, estou falando do ambiente externo, né? Muito calor, o saco escrotal, o que ela vai fazer? Ela, tipo, vai se jogar para fora, para baixo, né? Para dar mais espaço para o testículo respirar, tá? Isso é vulgarmente falando, popularmente falando, tá? Mas só explicando por que a gente fala que ela tem uma alta sensibilidade. Então, ela funciona como sistema nervoso autônomo, né? Na hora da excitação e da ejaculação e na hora da produção de hormônios. Mas também ela é bem sensível ao câmbio climático. Quando faz muito frio, o saco escrotal ela vai se encolher e proteger o testículo, e quando faz muito calor, esse mesmo saco escrotal também ela vai se relaxar e vai permitir que o testículo fique um pouquinho mais embaixo do normal, tá? Muito sensível na hora que você, por exemplo, vamos supor que tá o homem com a namorada, né? A namorada vai pôr a mão, né, em meio das pernas do homem. Então, psicologicamente, esse saco escrotal também vai encolher um pouquinho o testículo para dar lugar à vascularização do pênis, para ela começar a ficar um pouco dura. Então, começa o processo de excitação. A gente não precisa pôr a mão no testículo para que esse processo comece a começar, né? Falei errado. Para que comece a acontecer esse processo, né? Então, basta colocar, por exemplo, é só um exemplo, tá? A mão perto dos testículos, que o testículo já vai sentir essa sensibilidade da parte interna do músculo e vai fazer ela ocorrer um processo de excitação, né? A mesma coisa acontece quando o sistema nervoso trabalha à noite, né? De noite o sistema nervoso está trabalhando no sonho, se concentrando para relaxar a parte muscular, para a gente conseguir dormir bem. Então, o que acontece, por exemplo, quando o homem ele está deitado, por exemplo, ele está deitado de lado e quando ele vai virar e vai se colocar do outro lado. Esse simples roce, não sei como que fala, quando vai roçar a parte interna do músculo do lado da perna esquerda e direita, esse simples roce faz com que
o saco escrotal puxa o testículo para cima e aconteça uma pequena ereção. Por isso que alguns homens, a maioria, né, consegue acordar já na ereção, porque o testículo é muito sensível, o saco escrotal é muito sensível e simplesmente esse roce de uma perna com outra pode fazer que aconteça a ereção, pelo menos é mínima. Já vai depender do homem se ele quiser que essa ereção continue. Então, o sistema nervoso vai trabalhar em cima dele para que essa ereção continue. Já se o homem não quiser que essa ereção continue, ele mesmo, só de pensar, né? Quando a gente fala de sistema nervoso autônomo, a gente está pronunciando mais a parte do pensamento. Então, quando o homem não quiser que essa ereção continue, ele vai parar de pensar nisso, ou pensar em outra coisa, ou se concentrar em outra coisa, se distrair, que essa ereção vai diminuir novamente. Deixa eu ver o que tem aqui. Manu, a maioria dos homens, quando acorda, eles ficam duros. É o que eu acabei de explicar, Manu. Acabei de explicar. Então, é o simples roce do músculo e outro. Então, acontece a ereção autônoma, né? Não é que o homem já acordou, vamos falar assim, vulgarmente, eu acho que todo mundo é adulto aqui, né? Quando o homem, popularmente falando, acorda de pau duro, é porque aconteceu esse roce, né? Ou a mão foi sem querer em cima do testículo, ou tipo o próprio cobertor, né? Foi sem querer passando por em cima do testículo, então ele traduziu como se fosse que ele tem que começar a ficar duro, né? E vai, como que eu tô falando, vai depender do homem para continuar essa ereção ou para parar, para diminuir. Vou ler aqui outras mensagens. Diz: quantos jatos... Não, peraí. Uma vez eu li que a ereção matinal é um índice de testosterona regulada. Pode ser também, Carlos. Vai depender da quantidade de ejaculação que já ocorreu, por exemplo, no dia anterior, né? Se o testículo ela estiver, popularmente falando, sem nenhuma gota de espermatozoides, vai ser um pouquinho mais difícil que essa ereção aconteça de manhã cedo, essa ereção matinal. Só que se ela já estiver com o espermatozoide descarregado ali, preparado, né, para a parte da reprodução, então qualquer tipo de roce com o roçamento, não sei como que se chama, alguém me corrige? A gente fala em espanhol rose, então não sei como que é em português. Qualquer coisa que passar por perto do testículo, ela já vai produzir Esfregar, roçar, né? Isso, esfregar. Obrigada, Paulito. Deixa eu ver. Vocês sabem que vocês me mandam pergunta no privado e aparece para todo mundo, né? Porque minha tela está compartilhada. Então, todo mundo é adulto, eu acho que não tem que ter vergonha de perguntar as coisas, tá? Por mim, não tem problema. Diz o Paulo, quantos jatos saem por ejaculação? Vai depender, Paulinho, da quantidade de espermatozoides que tiver, né? Vamos supor um homem muito ativo. Esse homem teve relação sexual com a esposa segunda, terça, quarta-feira de seguido, tá? De noite. Na quinta-feira, desculpem, assim é. Na segunda-feira, ele vai ter 5, 6 jatos de ejaculação. Na terça, vai ter só 4. Na quarta, vai diminuir, né? Só que vai depender muito do sistema nervoso autônomo. Esse homem que eu tô falando, ele trabalha demais. Então, na quinta, ele vai ter 1 ou 2, tá? Porque ele tá cansado, psicologicamente cansado. Agora, esse outro homem, ele não trabalha, ele não faz nada da vida, um Zé Ruela da vida. Então, esse outro homem, o que vai acontecer? Ele vai ter quase a mesma quantidade todo dia, porque ele tá sem nada para fazer, ele tá pensando só nisso, então ele tá estimulando o sistema nervoso dele para ele produzir uma boa quantidade de espermatozoides, né? Vamos ver as perguntinhas. Diz: então, subjetivamente, se o testículo estiver cheio, vamos dizer assim, teremos alteração de peso? Não, Dani, muito pouco, é mínimo.
Tem como sabermos quando o homem manteve relação geralmente e quando não, de alguma forma? Tem, mano. Isso que é o chato quando você já conhece a parte anatômica, né? É muito chato. Então, vamos supor, a gente vai ter um período mínimo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar para não falar muito errado para vocês. Por exemplo, o epidídimo, né? Ela vai ter entre produção, maduração e ativação de espermatozoides preparados para a vida reprodutiva. Esse processo vai demorar 10 a 14 dias aproximadamente, tá? Do epidídimo. Então, ele está produzindo constantemente, o testículo está produzindo constantemente. Só que o que acontece? Por exemplo, você tem seu namorado, né? Só ele você tem e ele só tem a você. Se você teve relação sexual segunda-feira com seu namorado, você viu que porque dá para sentir, né? Dá para sentir quantos jatos de ejaculação tem, tanto para o homem como para a mulher. Então, você sentiu, por exemplo, 4 Psicopata. jatos. Vai ficar sentindo jato agora, Manu. Psicopata, mano. Ah, claro que dá pra sentir, ué. Tá, peraí. Isso se você se concentrar, Paulo. O que eu ia falar? Dá pra sentir se, por exemplo, você sentiu 4 jatos de ejaculação, tá? Na segunda-feira. Na terça, Manu, você não teve relação com o seu namorado. Eu tô falando Manu porque foi a pergunta dela, tá? Na terça ela não teve relação, na quarta não teve e na quinta voltou a ter. Na quinta, literalmente, tem que ter 4, 5 ou mais jatos também, não pode estar diminuído. Se ele tiver só um jato, quer dizer que ou ele teve relação sexual antes, né? Que não foi com você, ou ele ele teve ejaculação manual, né? Manuela. Professora? Na Manuela. No Ejaculação, Manuel? Professora? Oi. No caso que a senhora explicou aí, no caso, por exemplo, não teve segunda, terça, quarta, aí passou uns dias sem, aí depois que vai manter a relação, ele tem que ter mais jatos, é isso? Não, ele tem que ter a mesma quantidade ou mais. Não pode ter não pode ter muita diferença de variação, tá? Por exemplo, no primeiro dia, 5 jatos, e no segundo ou terceiro dia, um só. Você entende? Então, ele varia muito. Porque o que é o jato de ejaculação? É a quantidade de espermatozoide que está saindo. Tá bom? Então, se ele tem Então, menos jatos, é porque ele manteve a relação com outra pessoa, no caso, exemplo. ou manteve, ou ele teve uma ejaculação manual. Você entende? Ou ele se masturbou, Manu. Eu sei, Masturbou, meu amor. exatamente. Exatamente. Deixa eu ver aqui a pergunta da Dani. O que ocorre muito nos casamentos. Se o homem identificar alguma alteração de peso, é alguma anomalia? Peso de quê, Dani? Do testículo? Não. Se for do testículo, Dani, me confirma aqui se é o peso do testículo. Sim, professora, no testículo. Eu já ouvi alguns casos das pessoas parece que sentirem em caso de, não sei, não sei o fundamento, mas o testículo mais pesado. Inclusive no pessoal que tem, acho que é câncer de próstata, não sei. Alguns dos sintomas seriam essa alteração na sensação do peso. Eu só queria confirmar se realmente isso procede. Não, deixa eu te explicar. Quando a gente está falando de uma hiperplasia prostática benigna, é o começo de alguma alteração na próstata que todos os homens vão ter. Querendo ou não, todos vão ter, né? Mas isso a gente fala de uma pessoa de idade avançada já, tá? Quando a gente fala de câncer de próstata, já é outra coisa e é mais grave, né? A outra é um tumorzinho que está incomodando, está alterando o sistema reprodutor, já o câncer já é diferente. Quando a gente está falando dessas duas patologias, pode sim mudar tanto o peso como o funcionamento do testículo. Agora você tem uma pessoa jovem, eu falo jovem até os 50 anos, tá? Jovem assim, que não teve nenhum problema prostático e ela tá vendo que o testículo esquerdo é um pouquinho mais alto que o outro,
ou é um pouquinho mais levinho ou pesado que o outro. Isso é normal, Dani, tá? Porque vai depender da produção de espermatozoides no testículo esquerdo ou direito. Às vezes, que nem a gente amamenta o neném, né? O neném vai tomar peito do lado esquerdo, o lado direito vai ficar cheio. Então, depois de 15 minutos, ele vai tomar do lado direito e vai começar a se produzir no lado esquerdo. E acontece a mesma coisa com o testículo. Quando o testículo ela começar a se esvaziar ao lado esquerdo, ela contém mais produção de espermatozoide no lado direito. Quando ela vai esvaziar ao lado direito, ela começa a se produzir no esquerdo. Por isso que sempre tem uma alteração ou no tamanho ou no peso do testículo. Isso é normal. E se for quase todo dia, é normal também, Dani. Professora, Fala, Carlos. tá me ouvindo bem? Uma vez, em embriologia, eu vi que o espermatozoide ele precisa ser madurado, certo? E igual o casal que pratica relação sexual todo dia e está tentando ter filho. Esse negócio de ter a relação todo dia e ter um espermatozoide novo sem ter maturação, pode acontecer Pode de não... afetar. Pode afetar? Sim, Carlos. Sim, Carlos, vai afetar. Por isso que a pessoa que não consegue ter filho, se o problema for no homem, né? Vamos supor que esse casal já fez todo o exame, né? Aí o problema for no homem. O próprio doutor que está tratando, ele vai falar: bom, você vai esperar agora uma semana, 5 dias. Não sei se vocês já ouviram, né? Mas o homem tem que esperar 5 dias, nem pode fazer a masturbação, nada. Não pode se masturbar, não pode manter relação sexual, nada. Por quê? A gente vai esperar esses 5 dias para o espermatozoide estar bem madurado mesmo. E aí, no 6º dia, ele vai ter relação sexual. Ele pode ter no 6º, no 7º, no 8º, 3 dias seguidos. Só que ele tem que esperar 5 dias para poder madurar 100% esse espermatozoide. Daí para diante pode manter várias vezes, pode ser 2, 3 vezes no dia até, né? Só que no começo a gente vai esperar esses 5 dias. Não pode falar, por exemplo, de esperar 2 dias e faz uma vez, depois espera mais 3 dias e faz de novo, porque não vai adiantar, tá? Então, na primeira vez que ele vai tentar ter filhos, ele vai esperar 5 dias e depois, no 6º dia, ele já pode manter 6º, 7º, 8º dia, todo dia seguido. Depois a gente vai ver, depois disso, se a mulher conseguiu engravidar. Se ela conseguiu, beleza. Se ela não conseguiu, então o problema está dentro do espermatozoide. Não na quantidade, mas dentro das... Vocês vão ver depois que os espermatozoides têm, tipo, um rabinho, né? Que ela tem movimento próprio. Então, pode ser que esse movimento esteja muito lento, ou ela não tenha a cabecinha, ou ela não tenha a parte final do rabinho, ou ela seja muito lenta, ou ela precise de mais velocidade. Então, tem múltiplas alterações que pode acontecer dentro do espermatozoide. Mas isso é só olhando lá no microscópio. Sim. E nesse caso da força, também já li alguma coisa que falava que muitas vezes como fala, é estéril quando o homem não tem força para jogar o espermatozoide, entendeu? Para arremessar o espermatozoide na velocidade certa. Ou... Pode falar. Sim. Deixa eu responder aqui uma mensagem. Não é negócio da força, Carlos. O negócio o movimento dos espermatozoides. É o movimento. Por exemplo, vamos supor que você está... como que... Esqueci de novo a palavra. Fala de novo, Paulo, para mim. Como que era? Roçar. Roçar, esfregar. Não. Roçando, esfregando, o quê? Quando vocês vão a Manuela. Masturbar? Isso, masturbação. Masturbar. Ah, eu adoro. Ai, que idiota. Tá, não vamos sair do conteúdo, porque a aula está sendo gravada, tá? Carlos, vamos supor que você está se masturbando, tá? Se masturbou, chegou no final, gozou e seu espermatozoide não cair com força, você viu que ele caiu bem retinho de novo do seu pênis, né, no chão. Ele caiu bem na sua altura, sabe?
Então, quer dizer que o problema está no movimento do espermatozoides. A alteração é no espermatozoides, não no pênis, nem no conduto, nem no testículo, nem no epidídimo. O problema é dentro do espermatozoide. Então, ele que não tem muita força, né, para poder mandar, é para poder andar com força. Já você tem outro paciente que é a mesma coisa, né? Ele está se masturbando, quando ele gozou, o espermatozoide conseguiu ir mais longe, tipo chegar até a parede, por exemplo, né? Conseguiu viajar 1 metro e meio. Então, o espermatozoide ele tem bastante força. Então, quando a gente fala que a pessoa não consegue engravidar porque o homem tem pouca força de mandar o esperma para fora, não é o problema no aparato reprodutor, senão o problema está dentro do espermatozoide. Entendi. Tá Então, bom? o espermatozoide influi, professora, na velocidade, na pressão? Claro que sim. Ele tem que ter bastante mitocôndrias, né, para poder avançar, para poder ter força, né, tipo um combustível que ele precisa para poder andar. Por isso que a gente consegue gerar, né, um espermatozoide consegue entrar mais rápido dentro do óvulo que os outros, porque vai depender da velocidade que eles estão indo. Ah, sim, entendi. Show, hein? Bom, vamos avançar aqui, Eu acho que essa aula vai ter só metade, gente, porque todo mundo tá com fome já, né? Vamos ver. Eu já tô desmaiando de fome aqui. Tá. Diz essa maturação que você falou de hipoteticamente se refere à classificação de espermatozoide tipo AVC. Não entendi essa pergunta, Dani. Dani, abre seu áudio para mim perguntar, por favor. Você estava explicando para o Carlos em relação à pessoa que tem dificuldade de engravidar, né? No caso, esse casal que você estava falando hipoteticamente. Quando o médico pede em relação a aguardar um tempo na maturação do espermatozoide, é em relação à qualidade do espermatozoide? Porque a gente sabe que tem vários tipos de espermatozoide, né? O A, o B, o C. Não, Dani, Como é é que o processo de maturação que vai ter os espermatozoides. A gente precisa, assim como o óvulo também, né? A gente precisa de mínimo 72 horas para esses espermatozoides conseguir ficar bem maduro mesmo. Mesmo sendo imaduro, ele consegue engravidar a mulher, tá? Só que vai depender de muitos fatores. Se o homem não consegue engravidar a mulher com espermatozoide imaduro, então ele precisa do maduro, então temos que esperar mais de 72 horas. 72 horas para ele poder madurar esse espermatozoides e mais 48 horas para ele produzir em grande quantidade os espermatozoides madurados. Explicado, Dani? Bueno, vamos passar aqui. Bom, diz a função principal do testículo é a espermatogênese. Vocês já sabem o que significa gênesis, né? É a produção de novos espermatozoides e, além disso, a secreção hormonal, nesse caso, a testosterona, né? Vamos ver. Vamos falar o último do epidídimo e daí já vamos para o break, né? El epidídimo tem 3 partes. O epidídimo é essa estruturinha aqui, né? Tipo um sanguessuga que está em cima do testículo e aqui também, né? Só que ele tá com parede. Tá, tudo bem, não sei, é a Francisca, né? Tudo bem, Francisca, não tem problema, vamos terminar já. Diz, essa parte aqui é a cabeça do nosso epidídimo. Aqui toda essa parte é o corpo e o finalzinho dela é a cauda. Essa cauda aqui, ela vai se continuar com essa mangueirinha que está aqui, que é o conduto deferente. Tá bom? Epidídimo. Ela tem aproximadamente de 5 a 12 centímetros. Como que vai ser? Aqui de longitude, ela vai ter 5 centímetros, tá? De longitude. Agora, de espessor, de gordinho, ela vai medir 12 centímetros. Quer dizer que ela vai ficar em toda a parte superolateral do nosso testículo, tá?
5 centímetros de longitude. Ah, tá, Fran, desculpa. E 12 de ancho, sim? De largura para vocês. A função dela, principalmente, é a maduração e ativação do espermatozoides, que é um processo que demora de 10 até 14 dias, tá? Então, o epidídimo tem função de maturação e ativação de espermatozoides, tá? Veja bem, aqui dentro dos testículos, por esses túbulos seminíferos que são cheios de mangueirinhas aqui dentro, que nem a do epidídimo, ali é onde vai se produzir os espermatozoides, tá? Dentro do testículo. Só que vocês estão vendo que esses tubinhos aqui, elas vão se conectar. Aqui, os tubinhos vão sair por esses buraquinhos e vão entrar dentro do epidídimo. Então, o epidídimo seria a mesma coisa que o testículo, só que o testículo é mais grande, tem outra configuração, tá? Só que as duas têm os mesmos túbulos seminíferos por dentro, tá? Então, dentro do testículo vai ocorrer a produção dos espermatozoides e elas vão ser produzidas e passadas para dentro desses túbulos seminíferos, e esses túbulos, mediante esses buraquinhos que a gente está enxergando aqui, vão entrar dentro do epidídimo e é ali onde vai ocorrer a maturação e a ativação dos espermatozoides. Outro exemplo. Vamos produzir espermatozoides aqui, tá? Vamos produzir depois de 3 dias de sexo seguido nessa quarentena. No 4º dia, o homem vai Só descansar. os casados, Tá? né, professora? É? Só os casados, né? Porque os solteiros. Não sei você, Manu. Aqui em casa tá igual pernilongo. Como? Tá igual pernilongo. E como que é o pernilongo? Apaga a luz, pica. Credo, meu Aqui tá Deus. igual lagartixa, professora. Como, Manu? Aqui tá igual lagartixa. Como que é lagartixa? Subindo as paredes. Entendeu? Underco de Itatá, Manuela. Cara da caminha. Paulo, você vai tentar sentir ela, só que a sensibilidade do testículo não vai te permitir, porque vai começar a doer. No momento que você tentar palpar o epidídimo, vai começar a doer já, tá? E vai doer ao redor do umbigo e tudo, porque por causa da inervação. Então, ela é muito sensível. Palpar você vai conseguir, mas, tipo, não vai identificar, porque ela é tipo uma gordurinha só, que fica em cima. Professora, Aí, esse Paulo. Fala, Carlos. é o seguinte, tem histórias que uma relação sexual interrompida, sem ejaculação, ela começa a doer, entendeu? Eu não sei por que acontece isso. Sim. Começa a doer o Porque testículo. você está retornando. Deixa eu colocar. Tá, deixa eu colocar outra imagem aqui. Olha, você está muito excitado, tá? O pênis está totalmente vascularizado. Quer dizer que ele também está muito bem inervado. Essa inervação já está preparando o testículo para mandar. Não, testículo não. O testículo já mandou para o epidídimo. Essa inervação está preparando o epidídimo para mandar o espermatozoide no conduto ejaculador. Ele já está indo, desculpa, é no conduto deferente. Ele já está subindo no conduto deferente, já chegou até a vesícula seminal. Com a vesícula seminal, você vai produzir esse líquido pequenininho, transparente, que começa a sair já no começo da excitação, tá? Então, a vesícula seminal já está com o espermatozoide maduro aqui no conduto deferente, e a vesícula já está mandando esse líquido transparente para o exterior do pênis. Então, ela já está preparada ali para sair. Vamos supor, imagine você que os espermatozoides estão ali que nem os peixinhos no aquário, né?
esperando doidos para sair. Se você parar, você cortar essa excitação, elas vão ter que voltar para o conduto deferente. E isso é a sensação que dói demais. Quando você cortou a sensibilidade dos nervos que estavam preparados para poder ejacular. Então, você cortou isso, parou. Você, por exemplo, você está com a sua namorada, você já está se preparando para ejacular, só que daí a sua mulher te ligou, né? Aí a sua mulher te ligou e pum, parou. Então, voltou o espermatozoide lá no epidídimo e isso que causa muita dor. É a sensibilidade dos nervos que estavam se preparando para poder ejacular. Respondido, Carlos? Entendi, respondido. Bueno. Então, o epidídimo, por último, já... a gente falou que ela tem uma cabeça, um corpo e uma caudinha, e a caudinha vai se continuar com o conduto deferente, tá? Bom, aqui eu só coloquei para vocês verem como que tá, por onde que é produzido, né, o espermatozoide e mandado para esses tubulinhos, e esses túbulos vão entrar no epidídimo. Então, a constituição anatômica dela, dos túbulos seminíferos, o epidídimo, vão ser 3 túnicas, né? Uma que é a albugínea, que tem também nas mulheres, né? E o tecido próprio dela e os túbulos seminíferos, né? Que vão estar ali, esses tubinhos, para poder mandar os espermatozoides. Depois ela diz que a túnica albugínea dela, que é a parte externa, ela é uma membrana fibrosa, por isso que o testículo tem essa cor de azul, meio cinza. Ela é grossa e ela rodeia, né? Ela fica em volta do testículo e do epidídimo, tá? Tipo um saquinho que vai envolver elas. Daí tem os tabiques por dentro, que são como paredes que vão separar os tubulinhos que estão dentro do testículo e dentro do epidídimo também. Vamos ver. A mesma imagem, só para mostrar para vocês, né? A cabecinha do epidídimo, que vai separar a parte do corpo, né? E depois da caudinha, que vai ser comunicada com o conduto deferente. A mesma imagem, então os túbulos dentro do testículo vão se conectar aqui por esses buraquinhos onde passa esses tubinhos, é por onde passa o espermatozoide na via espermática dentro do epidídimo e por último ela vai no conduto deferente. Então são 3 imagens iguais, tá? E o tecido próprio dela, a vascularização dela são especificamente as artérias testiculares, que são as artérias gonadais, que saem diretamente da aorta abdominal, que a gente já viu, sim. A artéria cremastérica também, porque o músculo que vai puxar o testículo para cima se chama músculo cremaster, tá? É o tipo, popularmente chamando músculo puxa-saco, né? É tipo o Paulo, o músculo cremaster. Então, depois tem a artéria do conduto deferente também, que vai passar dentro do conduto deferente e poder vascularizar totalmente ela. Aí tá mostrando só da onde saem as artérias, relações anatômicas, né? Uréter, que tá na parte posterior, né? Na parte lombar, a vena cava inferior, os vasos ilíacos, né? E quando ela vai chegar ao escroto. Essas relações anatômicas, deixa eu escrever aqui para vocês entenderem, é da artéria testicular. Então, essas relações anatômicas aqui é da artéria testicular, né? A gente falou que aqui tem uma gonadal feminina e uma gonadal masculina saindo diretamente da nossa aorta abdominal, né? A feminina são as artérias ováricas e a masculina as artérias testiculares, tá? Então, relação anatômica que está escrito aqui é da artéria testicular. Aqui estamos vendo, vamos supor que esse é um abdômen masculino, tá? Aqui está a artéria testicular, então, por diante, ela vai se relacionar com o uréter, como estamos vendo aqui, né? Com a vena cava inferior,
os vasos ilíacos que saem aqui também por cima e por baixo, e ela vai terminar lá na parte do escroto. Aí mostrando só uma imagem da artéria do conduto deferente e da testicular. Plexo lampiforme para todos. Mesma coisa. Inervação, plexos lumbares, testicular e hipogástrico, é bastante inervada a região testicular, por isso que ela é muito sensível. Vestígios embrionários é a parte de embriologia, mas para vocês só saberem de onde sai, não sei se vocês estão vendo isso em embriologia. Ali uma imagem. Migração do testículo. Aqui nessa imagem aqui, os testículos, na vida do recém-nascido, ela é abdominal, tá? Com o passar do tempo, ela vai descendendo e ela vai chegar na região testicular, tá? Ao redor dos 2 anos de idade, ela vai chegar nessa região. Por isso que parece que o testículo do neném é muito molinho, não tem testículo. É só pelezinha, tá? E a gente dá para ver dessa consistência, assim, gordinha e bem molezinha. Porque o testículo ainda tá na região abdominal, tá? Ela vai descendo pelo conduto aqui no canal inguinal e chegar até os testículos depois. Não necessariamente elas vão chegar juntas, pode ser que uma chegue antes que a outra, mas não demora muito tempo para a outra chegar, tá? Então, é só isso que estava explicando ali. Professora. Escroto já é a pele, já é outro... Oi? Não, pode acabar, depois eu pergunto. Não, mas eu ia falar só que escroto já é a pele que vai envolver o testículo, que já é outro tema. E que a gente vai ver na próxima aula. Amanhã a gente vê escroto, tá? E o resto. Certo. Entendi. E vira uma patologia esse negócio se não descer o testículo do neném, né? Sim. Aí tem que abrir a região inguinal, abrir aqui e tirar esse testículo ou fazer ela descer bem devagarinho até a região testicular e fechar a parede de novo aqui para não permitir que ela suba de novo, né? Só que não é só o testículo que vai descer, tem que descer tudo, né? Os condutos, puxar um pouquinho o músculo. Então, é uma cirurgia bem complexa. Entendi. E tem outra situação que é um pouco fora, mas é sobre a cachumba. O pessoal fala que quando a cachumba desce para o testículo, que aí ela fica pior. Por quê? Sim, porque a cachumba, não lembro como que é em espanhol, mas todo mundo sabe o que é cachumba, né? Me respondam aí só para eu continuar. Só sei que é uma doença. Pero sabe o que é cachumba? Eu só sei que é doença. Você sabe o que? Infecção de algum gânglio? Gânglio? Gânglio. Na onde? Na região pélvica, na garganta, no pescoço, sei lá. Isso. A cachumba, deixa eu mostrar, não lembro o nome em espanhol para poder buscar aqui na internet para mostrar só a imagem para vocês. A cachumba é quando o pescoço fica bem grande, assim, todo inchado, né? Então, quando der no homem, a mãe vai ficar mais preocupada ainda, porque no homem essa infecção por conta dos gânglios e de todo o processo venoso, ela chega até o testículo, né? Então, pode ser que o testículo comece a inchar também e pode trazer alguns problemas sintomáticos mais tratáveis quando for criança, né? Então, diz que quando começa a cachumba, já tem que fazer A ou B macumba para poder não chegar no testículo, né? Macumba eu falo porque são alguns tabus, né, que foram implementados anteriormente com respeito à cachumba. Só que hoje não tem mais isso. Não tem mais porque... já lembrei o nome. Vou buscar aqui para mostrar para vocês uma imagem. Em espanhol é papera. Então, quando se tem essa cachumba... Bueno, a mãe já está querendo tratar... Ó, essa imagem, todo mundo está vendo?
Vulgarmente é falando papeira, né? Na realidade, são gânglios que ficam na região das glândulas mais importantes de secreções anexas, né? Que vão trabalhar com o corpo todo, as parótidas, né? Então, quando essa glândula fica bem inchada, o gânglio dessa glândula, então acontece o que é a chamada cachumba, né? E ali a gente pode ver na imagem, então, a cachumba é essa, aí eu vou colocar a testicular para vocês verem. Aqui, é a inflamação do testículo, né? Então, propriamente, o saco escrotal vai ficar bem inflamado e inchado também. Então, aqui nessa primeira imagem, vocês estão vendo a glândula parótida, né? Quando está sendo... Essa é a glândula parótida. E aqui... Deixa eu ver, buscar outra imagem. Aqui. Essa, por exemplo, é aqui um testículo normal e aqui é o testículo bem inchado. Vocês estão conseguindo enxergar? Não sei se está saindo na minha tela. Sim, tá boa. Bueno, aqui está o testículo normal e aqui está o testículo inchado. É como se fosse que esse espaço que tem entre o testículo e o saco escrotal, ela fica cheia de líquido, tipo um hidrocele, né? Só que não é essa. Então, fica bem inchado mesmo. E pode acontecer aqui. Aqui tá um cachumba de um nenenzinho, né? Pode acontecer em um ou nos dois testículos, né? E se ele durar muito e não ser tratado, ele pode causar infertilidade. Então, mesmo ele sendo neném agora, vamos supor que a mãe não tratou, só passou um creminho em cima, deixou o neném chorando, deu chá de camomila pelas noites, porque ela mora muito longe do hospital, então ela prefere tratar. Ou ela levou na médica naturalista para rezar um pouquinho para essa chama passar. Acontece muito. E então ele sarou, só que ele sarou de uma maneira errada e aconteceu que infertilidade. Quando grande ele não vai poder gerar filhos porque ele não tem mais o epidídimo dele, aqui como está nessa imagem, já foi afetado, então toda a produção de espermatozoide aqui, ele não vai conseguir passar no epidídimo, senão ele vai morrer ali. Tá? Então, não vai ter esse processo de o espermatozoide subir no epidídimo, subir no conduto, ir até a vesícula e passar para a uretra. Ela vai morrer no mesmo testículo que ela foi produzida. Então, isso que é a chamada cachumba, né? Mas, na verdade, tudo vai começar na glândula parótida e daí ela vai descer para a região testicular. Boa pergunta, Carlos. É muito importante a gente saber, porque vai chegar na consulta, a gente vai achar que é só uma picadura de inseto, vamos tratar com alguns cremes de dexametasona e passou. O neném vai ficar sarado. Professora, tá ouvindo? Acho que cortou. Vai sarar, porque ele não consegue gerar. Também vamos almoçar, gente? Alguma dúvida? Professor, mais uma pergunta, última agora. Pode? Dúvidas? Acho que tá cortando. Tá cortando. Olá. Olá, tá ouvindo agora? Eu perguntei só se alguém tinha alguma dúvida. Não. Tem outra pergunta. Sim, me fala. Na verdade, espermatozoide é uma coisa e sêmen é outra, né? Tá. É isso? Não entendi, Carlos, saiu cortado. Espermatozoide é uma coisa e sêmen é outra, certo? Ou não? Não, o sêmen seria o espermatozoide não madurado, imaduro, né? E o espermatozoide já é ele imaduro, ele preparado com esse formato de espermatozoide com a cauda, com a cabecinha, tudo, né? E o sêmen seria o primeiro líquido que vai sair, né? Um líquido transparente, né? Entendi. E quando um homem faz uma vasectomia,
Como é que funciona? Porque no caso, já ouvi falar que corta o espermatozoide e sai só o sêmen. Só que aí o sêmen, a senhora falou que ele é o espermatozoide maduro. Sim. Aí, deixa eu colocar outra imagem. Essa imagem tá boa aqui. Aí, na vasectomia, esse conduto deferente, a gente vai ligar aqui com um fiozinho mesmo, né? Com fio, vai ser ligada, vai ser cortada e vai ser queimada bem na pontinha. Ela não vai alterar funcionalmente na estrutura do pênis, né? Do pênis completo. Então, ela vai ter testículo ainda, ela vai estar ali ainda, só a diferença é que o espermatozoide, ela vai ser produzida dentro do testículo, ela vai mandar para o epidídimo, o epidídimo, só que dentro do epidídimo ela já vai morrer, porque ela não vai ter como mandar para esse conduto deferente, porque o conduto já está cortado aqui. Então, ela já está cortada, tipo, é como se fosse que ela vai mandar, só que ela vai sair e vai cair dentro das paredes, porque não tem mais o conduto para transportar ela. Isso que é a vasectomia. Então, ela vai produzir do mesmo jeito, só que o que vai suprir? Vamos supor, esse homem foi vasectomizado, mas ainda ele está gozando. Só que o que ele está gozando? Ele está gozando, deixa eu ver aqui uma imagem, se eu conseguir. O que ele está gozando é a produção, aqui, é a produção do conteúdo da vesícula seminal, né? Não tá É aparecendo a aquele imagem. líquido viscoso, tipo o pré-sêmen, né? Que primeiro, em todo homem normal, primeiro vai sair isso. Quando você já está excitado, você vai sentir que já sai um líquido transparente, tá? Umas gotinhas de líquido transparente. Ela pode conter espermatozoides se um dia antes você gozou, mas você não gozou 100%. Então, ficou um espermatozoides aqui, preparado para a próxima ejaculação, tá? E o vasectomizado, o que ele faz? Ele fez a vasectomia, por isso que depois, na próxima relação sexual dele, independente dele fazer a vasectomia, ele tem que usar preservativo pelo menos um período até os espermatozoides que já ficou aqui na vesícula seminal para poder sair completamente. Depois que ele vai estar imune disso, sabe? Então, quando ele goza esse conteúdo aqui vai sair que nem os espermatozoides, só que não vai ser mais da mesma cor, branquinha, tipo leite, sabe? Ela vai ser mais transparente, tipo, ela não vai ter mais essa consistência de espermatozoide. Entendi. E é reversível? Entendeu? A vasectomia? Irreversível. Não dá mais. Tipo, vou pôr outro exemplo para você. Quando a imagem não mulher tá faz aparecendo. a laqueadura... Opa! Ah, que pena. Eu mostrei aqui na imagem. Eu mostrei aqui na imagem para você, mas você conseguiu entender? Não, consegui. É que a imagem não tá aparecendo. E agora, tá? O slide do testículo. Sim, e então, é nessa imagem que eu usei para te mostrar como que acontece. Sim. Mas se você conseguiu entender, não tem problema. Vou pôr um exemplo para você, Carlos. Quando a mulher faz a laqueadura de trompas, né? Ela tá ligando as trompas, a gente vai desse jeito. Quando eu falo laqueadura, o médico pega um fio, tipo aqueles fios de sutura que a gente usa, né? Então é um fio, só que o diferente, o de sutura, ele vai pegar esse fio e vai amarrar as trompas, tá? Amarrou com toda a força do mundo, aí acontece esse processo, amarrou a trompa, parou, colocou no lugar e a mulher já é infértil. Daqui uns 5 anos a mulher quer engravidar de novo, então vamos operar novamente, vamos desamarrar as trompas e a mulher vai conseguir engravidar. O que acontece hoje em dia? Essa laqueadura já não é feita assim. Então, a gente está amarrando as trompas, tá? Amarrou as trompas, cortou a trompa por em cima do fiozinho e queimou um pouquinho a ponta com o eletrobisturi. Então, ali não tem mais como a gente tirar esse fiozinho e ela conseguir engravidar, porque a trompa já foi cortada com bisturi, tá? Do mesmo jeito acontece aqui com o testículo, né? A vasectomia. Antes faziam vasectomia de amarrar e deixar o fiozinho. Só que incomodava muito para o homem, porque quando ele ia ejacular,
o testículo ficava muito inchado e doía demais. É como se fosse que ele está querendo ejacular, ele ejaculou, só que ele ejaculou só o conteúdo da vesícula seminal. E o espermatozoide voltou no epidídimo e começava a dar muita dor. É como se fosse que ele não ejaculou. E por isso, então, optaram por fazer do mesmo jeito que a laqueadura de trompa. Então, estamos amarrando o conduto deferente, cortando o fiozinho, cortando o conduto, queimando na ponta e fechando tudo de novo. Então, não altera mais. Então, é irreversível agora a vasectomia, Carlos. Ah, entendi. Obrigado, professor. Gente, alguma dúvida a mais? Não, aqui tá tudo bem. Dani, Manu, cadê o Neto? Que estranho, Neto. Nada mais? Nada mais? Nada. Não, Beleza, professora. Tudo tranquilo, prof. Tranquilo. A aula foi top, prof. Ah, que bueno. Qualquer dúvida vocês me mandam lá, vocês já sabem. Então, eu vou preparar para vocês um questionário ainda, né? Eu vou preparar ainda um questionário para vocês das perguntas mais importantes sobre cada conteúdo da parte abdominal, tá bom? Aí daí vocês vão responder e vão usar isso como resumo mais tarde para estudar para P1. Também, eu não sei quando vou mandar, não vou prometer para vocês, vai ser amanhã ou depois de amanhã, porque hoje não vai dar para mim, tá bom? Ali eu vou ver também. Tá, eu acho que era só isso. Qualquer coisa, se eu lembrar, vou mandar no grupo. O slide que tá faltando para vocês, né, que eu já passei para alguns, mesmo assim, estão me pedindo, não tem problema, tá? Então, o slide eu vou mandar de novo aqui no grupo, tá? A líder da sala falou para mim que eu acho que era Jeju, no William, não sei mais qual. Mas eu vou buscar agora no computador e eu já vou postar no grupo. Esse slide de masculino eu já vou, tá bom? Então, se vocês puderem já dar uma lida do resto, depois vai ficar mais fácil de explicar para vocês, ou mais fácil de vocês entenderem o conteúdo. Bueno, Francisca, você tá bem? Tá tudo bem com você? Sim, Francisca. professor. Sim, eu queria almoçar agora. Bueno, bom almoço para vocês, gente. Bom descanso, bom começo de semana. Hoje à tarde eu tô indo para Sanga, tô muito feliz. Não sei para que eu vou, mas eu vou, porque eu vou sair da minha casa, né? Não aguento